Olá, boa noite. Boa noite, povo abençoado. Oh, glória. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso estudo, né, gente? Vamos começar esse estudo, né, que a gente tem feito aí regularmente, falando do nome de Jesus, falando dele, falando de Cristo e do seu ensino, né? Hoje a gente vai iniciar sobre um novo sermão de Jesus. A gente já falou de alguns sermões, né? A gente já estudamos inicialmente o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, né? No livro de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Estudamos também o sermão do envio dos seus discípulos, o envio dos 12, que está em Mateus capítulos 10, né? Que é um sermão muito importante, né? Feito somente para os discípulos no envio dele, né? No primeiro envio dos 12. Muito bom, muito edificante, né? Fala muito ao nosso coração, né? Sobre a obra de levar a palavra, né? Estudamos também o capítulo 13, né, de Mateus. Estudamos o capítulo 13, que são as parábolas de Jesus, né, um capítulo só de parábolas, um sermão só de parábolas. Nesse de Mateus 18 também temos algumas parábolas, mas não é um capítulo só de parábolas, né? Mas é um sermão importante, com um ensino importante para nós, discípulos de Jesus. Então a gente vai começar aí nesse capítulo, né, onde ele inicialmente ele ensinando aos seus discípulos sobre quem é maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino? Muito bom, muito interessante, edificante, sabe? Para que a gente possa entender o que Jesus está falando do reino, né? Amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no capítulo de Mateus, capítulo 18. Então, vamos orar para a gente começar. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, estamos aqui para a gente aprender contigo. Viemos aqui hoje para aprender com o Senhor e com mais ninguém. Que seja o Senhor nos ensinar, falar conosco. Que seja o Senhor, meu Pai, não o nosso coração, não a nossa vontade, não a letra, mas que seja do Espírito, Pai. Que seja direto do trono, direto do teu coração. Que cada palavra saia da tua boca para edificar os teus filhos, Senhor. E eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de poder estar dividindo, compartilhando a tua palavra, né?
Então, Senhor, toma esse momento, toma essa palavra, toma nas tuas mãos, e que seja o Senhor a nos falar nessa noite. Amém? Assim, vamos contextualizar nesse primeiro momento aí de Jesus, né? É o capítulo 18. Jesus está vindo, né? Ele está vindo de uma passagem pela Galileia, né? Onde ele estava até mais longe, em terras mais distantes, né? E ele já era o último ano dele, do ministério dele, né? A próxima Páscoa já seria a Páscoa da crucificação, né? E ele já sabia disso, e ele começa a preparar os seus discípulos para o que ia acontecer, né? Ele tinha acabado de descer do monte da transfiguração, onde ele subiu aquele monte, né? E ali ele teve um encontro poderoso, né? com Moisés e Elias. Então foi um momento muito importante no ministério dele, né? Isso está no capítulo imediatamente anterior, no capítulo 17. Né? E ele tem esse encontro frente a frente, conversando com Jesus. Eu imagino que que Moisés e Elias estavam ali fortalecendo Jesus para a obra que ele ia fazer, né? Com tudo que estava preparado pelo Pai, tudo que o Pai preparou, todo o plano do Pai que estava se cumprindo nele. E ali o momento estava chegando, o momento estava muito próximo, né? E ele desce daquela montanha, ele já com o coração fortalecido. Os discípulos viram o que aconteceu, o resplandecer maravilhoso. Eles viram Moisés, viram Elias. Pedro chegou a querer fazer uma tenda para eles ficarem ali confortáveis, né? Então, assim, aquilo ali, né? Tanto Pedro, João, Tiago, aqueles que passaram por essa cena também estavam ali impactados e descem daquela montanha. Jesus cura enfermos, cura pessoas, faz milagres, né? E ele vai para casa, e ele ali no caminho, ele prepara os discípulos, ele já vem preparando, já vem falando sobre o que ia acontecer em Jerusalém, mas os discípulos ainda não estavam entendendo, eles estavam mais ligados nas coisas deles, nas coisas do reino da terra, do que eles achavam que como seria o reino de Jesus, né? De como seria a revelação dele ao mundo. Eles não tinham ideia, mas só que Jesus já vinha falando: olha, o Filho do Homem vai ter que sofrer, o Filho do Homem, o Filho do Homem vai ser, né, martirizado, o Filho do Homem vai sofrer na mão dos religiosos, né? Mas os discípulos não estavam entendendo isso, né? Eles não compreendiam, eles estavam olhando para si mesmos, eles estavam vendo revelações, vendo milagres, vendo coisas maravilhosas. E aqui chegamos, né? Eles chegam, né, em casa, né? Chegam em Cafarnaum, onde eles habitavam. Ele chega ali na beira do mar da Galileia, né? Jesus está ali com eles. E assim começa o capítulo 18. Naquele momento, verso 1, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-as e jogue-as fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo do inferno, no fogo eterno. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Então, meu amado, como a gente falou, já era ali a próxima Páscoa, a última de Jesus nessa terra, se aproximava, né? E ele, né, a gente vê que ali no capítulo 17, como eu falei, ele já estava preparando os discípulos para o que ia acontecer em Jerusalém. Entretanto, eles não tinham entendido, né? Olha só o que Mateus fala em Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus já vinha preparando o coração dos discípulos, né? Mas ainda eles estavam, como se fala hoje, eles estavam em outra vibe, né? Eles estavam pensando entre eles, né? O mundo deles parecia que estava fora do que Jesus estava vivendo, né? Jesus estava assim preparando os seus discípulos para esses acontecimentos, para o clímax, né? Para o grande clímax do propósito de Deus na vinda de Cristo, né? Então Jesus já havia percorrido a Galiléia, Judéia, Samaria, proclamado todo o Evangelho em todo canto de Israel. Todos já sabiam quem era ele, todos já procuravam eles nas festas. Ele já era por demais conhecido, né? Então se aproximava o tempo do cumprimento. Assim, eu imagino o coração de Jesus, o que estava acontecendo ali no coração dele. Por um lado, claro, tinha grande alegria de estar se aproximando o propósito pelo qual ele veio. Aquela ansiedade no bom sentido, aquela vontade do tempo chegar, de cumprir perfeito, de fazer, de agradar o Pai, de resgatar todo mundo, de pagar todo o preço, de envergonhar, de derrotar o inimigo que já havia sido derrotado lá no deserto, né? Esse era o homem, esse era o Jesus Espírito, né? O Jesus Filho do Altíssimo, o Filho unigênito do Pai. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E eu imagino que ele olhava ali para os discípulos dele e via que, sabe,
ia haver a convivência não ia mais ser daquela mesma forma. Ele não estaria mais entre eles como homem. Ele sabia disso. Ele sabia que o Espírito ia ser derramado. Ele mesmo fala mais adiante que o Pai enviaria o Consolador, que o Consolador viria. Ele sabia que ele habitaria no coração dos discípulos. Mas ao mesmo tempo ele sabia que a convivência entre eles, né, nas refeições, no andar, né, não iria ser mais da mesma forma. Não iria mais se dar naquela mesma situação, na mesma dinâmica, né? E eu sei que esses sentimentos falavam dentro dele, né? Então fervilhavam dentro dele. Existia ali esse momento dentro do coração dele, né? E mais, eu acho que ele sabia que o enfrentamento que ele iria ter era com aqueles para o qual ele tinha vindo. Sabe, era todo aquele povo, aqueles judeus, a família do Pai, aqueles que deveriam crer nele, que deveriam se render, que com alegria deveriam estar adorando, e que na verdade o crucificariam. Então eu penso assim, de que o coração dele era um coração que fala assim: puxa, se tudo fosse diferente, se eles compreendessem a mensagem que o Pai estava enviando, né? E justamente aqueles, né, o povo dele iria rejeitá-lo. Não totalmente, não todo o povo, mas boa parte dele, que inclusive iam preferir o assassino Barrabás ao invés dele. Iam libertar o assassino ao invés dele, o Salvador, né, o Senhor da glória. Então ali, esse era um coração, um coração com um misto de vários sentimentos, e com um amor e uma misericórdia enorme por todos que ali estavam e todos que ainda haveriam de vir, e que teriam, se tudo acontecesse, né, como tudo iria acontecer, acontecendo exatamente dentro do plano do Pai, ter a oportunidade de conhecê-lo e de também serem salvos. E ali estava Jesus, né, dando prosseguimento a essa obra. Estava ele se encaminhando para essa obra. Ele estava ali em casa, e ele ouve dos seus discípulos, com esse coração, com todo esse misto de sentimentos, né? Ele ouve dos discípulos: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Assim, essa discussão dos discípulos, né, mostra exatamente que os discípulos tinham outra prioridade, que não era essa de Jesus. Eles não estavam entendendo o que se passava com o mestre, né? Eles não estavam fazendo a leitura talvez do semblante dele, talvez um pouco mais calado. A gente não sabe, a gente está inferindo aquilo que poderia estar no coração de Cristo, né? Com todo o amor que a gente sabe que ele tinha, né? Mas os discípulos tinham outra prioridade. Olha só como Marcos, o apóstolo Marcos, relata a mesma passagem. Está em Marcos 9:33. Diz assim: e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Olha Jesus perguntando: o que vocês estavam falando no caminho, batendo boca um com o outro? Mas eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem deles era o maior. Sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus,
Chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, e seja servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio, pegando-a pelos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Oi, Renatinha, Rose, Marcelo, Ana Paula, Maria, Daniel, Lídia, Rogério, tu tá arrebentando, hein? Agora tem que entregar no Rio, irmão. Só fazer aí Marília não vale não, tem que entregar no Rio, pô. Ana Lobinha, que bom ter você conosco, né? Então, olha só, eles já vieram, os 12, vieram do caminho, lá do monte, onde Jesus foi transfigurado, eles desceram o monte, e Jesus curou um rapaz que estava no pé do monte lá, com o pai dele, que uns discípulos não sabiam como expulsar, foi Jesus lá, foi, curou, veio toda a passagem, Jesus foi para casa, em Cafarnaum, era longe, andou até em casa, chegou em casa, no caminho, eles estavam um discutindo com o outro quem era o maior. A mesma discussão relatada por Lucas, no capítulo 9, agora Lucas 9, 46, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, colocou em pé ao seu lado, então disse: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse é o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não me peçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O que eles discutiram? Né? Quais argumentos eles usavam? Eu posso imaginar quando a gente discute, né, um com os outros sobre quem tem habilidades, mais habilidades, quem se destaca ou quem não se destaca, né? A gente é assim, né? A gente destaca, a gente exalta as nossas próprias habilidades e a gente despreza as habilidades dos outros. Nós somos assim, né? Talvez houvessem blocos entre eles, grupos, né? Correntes. Talvez se gostassem mais ou menos, ou cada um dos 12 queria ser o maior. Eu imagino que um fala: não, Pedro é nervoso, João e Tiago também são nervosos, queria logo tacar fogo lá em Samaria, o outro é zelote, não, fulano, não, eu que sou o importante, eu que cuido do dinheiro. Podia ter dito Judas, o Iscariotes, né? Não, eu sou o financeiro do time, é óbvio que sou eu que sou o maior. Cada um puxava a brasa para sua sardinha, né? Então assim, cada um deles, não, eu vi a transfiguração, vocês não viram, ficaram no pé da montanha, Jesus chamou a mim, porque eu que vou assumir o outro. Não, mas eu fui lá também, você não estava sozinho. João pode ter dito. A discussão entre eles poderia ser a coisa mais carnal do mundo sobre quem era o maior. Ou seja, escondendo os seus defeitos e olhando para os defeitos do outro. Porque a gente é fera nisso, né? A gente é bom nisso. Olhar para o defeito dos outros e dizer que com aquele defeito
nada feito. Aquele defeito do outro impede ele de assumir qualquer tipo de liderança ou qualquer tipo de situação de destaque, ou que ele possa pregar ou possa falar, não, mas fulano não pode fazer isso. Em 1927 ele jogou pedra não sei aonde, porque lá em... Pois é. Mas, assim, os mais conhecidos pelos relatos bíblicos talvez estivessem em lados opostos. Nos relatos bíblicos a gente mais ouve falar de Pedro, João, Tomé. Tomé, que é aquele pensamento cartesiano, tem que ter a evidência. Se não vê o furo na mão, se não tiver evidência e eu ver o lado dele rasgado, eu não vou crer, não. Né? Você, Tomé pode ter dito, vocês acreditam em qualquer historinha, comigo não, tem que ser ali, ó, tem que ter prova, tem que ter evidência. Então cada um ou outro não, esse aí não crê, duvido de tudo, não é espiritual. Olha, para falar do outro, né? A gente fala tudo, né? Para eliminar, eu acho, ó, Judas está tirando dinheiro lá de dentro da sacola, hein? Eu acho que Judas está fora. Então, assim, gente, é fácil criticar. É fácil se colocar na posição de crítico. Ó, eu não quero nada, eu não quero mesmo. Não me interessa, ó. Mas fulano não. E a gente faz isso no trabalho. A gente faz isso na igreja. A gente faz isso na família. A gente faz isso em todo grupo social que a gente frequenta. Porque a gente não sabe reconhecer as habilidades do outro. Porque a gente acha que muitas vezes, se a gente elogiar ele, ele vai dominar sobre nós. Então a gente está falando, na verdade, de uma competitividade por causa de um domínio humano. De domínio de homem sobre o homem. De dominar sobre o outro. Mas Jesus, né? Jesus com aquele jeito dele, né? Assim, vai mudando, vai moldando e vai ensinando a eles e vai treinando eles como deve ser. Como é o discípulo dele. E qual é o testemunho dele? De humildade. É certo que todos eles tinham boas características, né? Mas só que Jesus não o chamou por causa dessas características. Ok? Jesus o chamou por causa da obra que o Espírito faria no coração deles. Eles precisavam passar por um treinamento para que eles aprendessem um novo ensino totalmente de contra-ordem à ordem humana, terrena, mundana desse mundo que jaz no maligno. Então o ensino de Jesus é diferente, não é concorrente com o ensino humano. Então Jesus tinha um outro ensino. E esses que ele escolheu eram capazes de aprender, de ser treinados por isso. Pois é. De compreender o que é a verdadeira humildade. Como Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, vir à terra como homem para morrer por aqueles que não merecem. Assim, eu entendo que aquele momento era o processo de transformação dos discípulos. Eles estavam em plena transformação.
em plena moldagem, sabe? Assim, sendo tecidos ou modelados, né? Eles estavam sendo transformados no interior, mas muito da natureza deles ali se manifestava. E esse era o momento, né? De disputar de qual deles era o maior. Assim, talvez eles pensassem que as suas características pessoais, seus parentescos, ou qualquer outra coisa, pudesse levá-los a um domínio sobre os outros, a dominar sobre os outros. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, de vontade de dominar, como a mãe de João e Tiago falou, manda que meus filhos, um fique à direita, outro à esquerda. Ou um tipo de honra que eles gostariam de ter. Né? Mas só que Jesus, né, estava pensando em outro tipo de líder. Jesus tinha em mente, na verdade, Jesus tinha em mente outra liderança, outra formação de liderança. Né? O exemplo dele, Jesus, era o molde que ele queria para seus discípulos. E é completamente diferente do que é no mundo. No mundo, se viesse o dono de tudo, ele não vem com humildade. Ele não vem, né, dono de todas as coisas. Ele não vem na humildade. O homem do mundo não é assim. Mas a palavra diz que aquele, né, que fez todas as coisas veio para o que era dele. E os seus não o reconheceram. Mas a tantos quantos o reconheceram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio na humildade. Veio como homem, como qualquer outro homem, nascido de mulher. Então a liderança baseada em poder sobre as outras pessoas não tem lugar no reino dos céus. Não foi assim que Jesus ensinou. Não é assim que Jesus é. A liderança proposta por Jesus inverte esse tipo de ensinamento de líder do mundo. Não tem mais esse domínio de um sobre o outro. Não tem um manda, o outro obedece. Não tem eu sou melhor que você. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é o homem, cara. Isso é idolatria a homem. No reino acaba esse sentimento de dependência e dominação. A dependência de um lado, do comandado, e a dominação sobre a vida do outro de outro. Jesus propõe que a humildade, a pureza e a inofensividade sejam os antídotos contra o veneno da dominação. Humildade. Anota isso aí, irmão. Anota aí. Pureza e inofensividade. Aquele que é incapaz de ofender. E é disso que Jesus está falando. Né? É uma liderança serva. É o líder que serve. E a gente tem exemplo disso. Né? A gente tem exemplo. Que aprendeu com Cristo. O pastor Valmilton e o pastor Acleide têm esse tipo de coração.
A gente tem essa referência. Então não é algo que está lá no sei aonde, do qual a gente nunca ouviu falar. Não, está aqui pertinho da gente. Então assim, a liderança que serve, que tem exemplo, sabe? Então, e essa passagem também chama a atenção, né, pela paciência e mansidão do mestre no ensino dos seus discípulos. Eu sou professor. Talvez eu não tenha toda essa paciência, não. Depois de ensinar, falar, ensinar, e os outros ainda ficam discutindo no caminho quem era o maior. Vieram o caminho inteiro, cara. Passaram a tarde toda, a manhã todo, o dia inteiro. A gente não sabe quanto tempo eles andaram. Mas eles vieram todo o caminho discutindo qual deles era o maior. Paciência, sabe? Amor para ensinar. Então Jesus chama eles, vem cá, gente. Chega aqui. Faz uma rodinha aí, senta aí vocês aí. Chama aquela criança lá. Ele chama os discípulos mansamente, senta ali com eles, né? Esse é o nosso mestre, cara. É assim que ele ensina, é assim que ele nos mostra, não é na palavra dura, na brutalidade, não é. Isso é do mundo. Jesus nos ensina com mansidão, porque ele aponta o caminho, é o exemplo dele. Sabe? E é assim que a gente deve ser também. Isso não é sinal de que não deve puxar a orelha quando deve ser puxada, quando não deve falar duro, quando não deve falar, tem que falar. Mas com amor, repreender com amor, como o apóstolo Paulo fala. Mas no caso do ensino, é com paciência, com amor, para ensinar o caminho. Olha, o caminho é esse. Então ele traz os discípulos, né, e ensina. Traz uma figura, puxa uma criança, cria uma analogia para ficar mais fácil o entendimento. Mostra para eles como é que deve ser feito. Então o modelo do mestre, o modelo daquele que nos ensina, sabe? Jesus é aquele manso, é o sábio, é o conhecedor do reino, que tem experiência, que vive o reino, é ele. Sabe? É o exemplo que ele nos deixa exemplo. Ele nos deixa as pegadas, ele nos deixa o caminho, pois ele é o caminho onde a gente deve seguir. É esse da mansidão e da paciência, com aqueles que ainda não sacaram, não caiu a ficha. Às vezes a gente quer logo sacudir, né? Às vezes a gente quer logo dar um... Ô, meu irmão, se liga, cara. Não, cara, vem cá. Esse é o exemplo do ensino, de quem ensina, sabe? O treinamento dos discípulos se deu tanto pela palavra, tanto pelo ensino da palavra, dizendo, mostrando, quanto pela prática do que era Jesus. A prática dele, da humildade, da mansidão, da sabedoria, está aqui mostrada, cara. Assim, de uma forma prática. Ele praticava o que ensinava. E ele ensinava aquilo que era realidade na vida dele. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A gente tem que viver a palavra. A palavra tem que ser viva. A palavra de Deus, exato, é o exemplo. Quando diz que a palavra é viva, não é um fonema. É que a palavra, aquele ensino, aquilo que é... A palavra
espírito, aquilo que é incutido, que é semeado em nós, aquilo não volta para ele enquanto não cumprir o propósito dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração. É semeado e ela transforma, ela mexe até que tudo se cumpra. Amém? Então, e Jesus chama uma criança. Quem é a criança nessa situação aí? Né? Eu imagino uma criança pequena, não sei como você vê. Ele chama uma criança, para mim é uma criança pequena. Né? Eu imagino como o meu neto Gael, um menininho de menos de 3 anos. 2 anos e meio para 3 anos. É um bebê, mas é um menino. Né? Um garoto. Inocente, puro, né? A criança incapaz de ofender. Ele não sabe o que é ofensa, ele não sabe o que é ofender. Sabe? Esse era o modelo da criança que Jesus estava apresentando. Da ingenuidade, sabe? Do amor. E ele se refere a ela como um modelo de humildade, de dependência, de santidade, de inofensividade. Quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então o modelo da criança é perfeito para nós, pois mostra para a gente como a gente deve ser, dependente do Pai, dependente em tudo. A criança não é assim? Sabe, aquele amor, aquele apego, o apego da criança com a mãe, com o pai, aquele apego, aquele carinho, sabe, aquilo mostra o modelo do discípulo, aquele que sabe que não pode, que às vezes tenta e dá errado, aí chama o pai, às vezes chama o pai antes. Então a criança é um modelo do que a gente deve ser. Está falando de nós ali, sabe? Da santidade, que não tem ideia do pecado, não tem ideia da ofensa, sabe? Mas sabe amar. Ama incondicionalmente. Ama. Agora, quem de nós é como uma criança? O mesmo. Quem de nós está buscando firmemente ser como uma criança? Quem de nós está com esse propósito? Está buscando isso? Ô, pastorinha, chegou? Graças a Deus. Glória a Deus. E a luz? Dá notícia aí da luz. A gente ainda está discutindo quem é o maior. A gente ainda compete um com o outro. Às vezes a gente não está discutindo, mas está pensando, mas está se mostrando, ou pelo menos aparentando que é maior. Vamos orar por essa luz aí, pastora. Vamos orar por essa luz aí. Hoje a gente ora por essa luz. Misericórdia. Então assim, existe a nossa vontade de ser como ela, de ter essa humildade, de ser santo, de não ser ofensivo, de ser puro, como é uma criança. Mas muitas vezes o nosso lado carnal humano, né, traz esse tipo de comportamento competitivo,
terreno, carnal, em que reconhecer muitas vezes a habilidade de alguém que é um concorrente com você em alguma coisa que você quer conquistar é difícil. É difícil. Aí vem um pensamento na gente, diz assim: se eu declarar que esse cara é tudo isso, ele chega na frente, ele assume a posição. E é disso que a gente está falando, não é só no reino de Deus, é o nosso comportamento na terra. Porque nós temos o reino dentro de nós. Não dá para separar, irmão. Compreende? Não. No trabalho eu sou de um jeito, na igreja eu sou de outro. Né? Não dá, irmão. Na rua eu sou de um jeito, porque não pode dar mole. Na igreja eu sou de outro. Em casa eu sou bacana. Não é isso, irmão. Assim, quando a gente permite que o Senhor nos ensine a caminhar nas suas pegadas para sermos como aquela criança, é sinal de que a gente está em transformação. É sinal de que a gente não quer andar com o ensino do mundo. Porque, como eu já falei, eles não são concorrentes, não seguem no mesmo caminho, não tem a mesma direção, não estão na mesma direção, não são caminhos paralelos. Amém? É importante você entender isso. Assim, agora, o maior é o que serve. Aquele que for humilde como a criança, esse é o maior. Agora, Jesus vai mais longe do que isso. Ele diz assim: se não houver conversão, se vocês não se converterem, como se dissesse, essa discussão aí, meu irmão, é de quem não se converteu, não. Esse coração é de quem não se converteu. Se não houver conversão, ou seja, arrependimento desse caminho tomado de competição e humildade, não entra no reino. Duro, né? Não gostei disso não. Irmão, fala isso não. Mas é isso, meu irmão. Infelizmente é o que está escrito lá. Jesus já é muito claro: se você não se converter e não se tornar humilde como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Eu lhes asseguro. Ele ainda diz: eu lhes asseguro. Ele fala assim, talvez. Ele não fala talvez, ele fala: eu lhes asseguro, não entrará no reino dos céus. Então o que a gente está falando? Cara, então tem um caminho que é da competitividade, é um caminho, né, da humildade, e tem um outro caminho onde a gente disputa quem é o maior. Ok? Então, poxa, eu nunca vou assumir. Vai assumir posições, vai assumir. Deus vai te honrar, irmão. Mas não é dessa forma que você vai ser honrado. Não é com essas armas que você vai ser honrado. Não é por esse caminho que você vai ser honrado. Não é falando mal, criticando, botando areia, botando tropeço na frente do outro que você vai ser honrado. Não vai ser honrado nem no trabalho, nem na casa, nem na família, em lugar nenhum. Porque isso, cara, não vem de Deus. Não vem. Então, assim, então Jesus está falando que assim, então o que Jesus está falando não é exatamente sobre exercer liderança nessa passagem aqui se não for, que ele está falando de se não se converter e não for humilde. Ele está falando de salvação. Ele está falando: se você não se converter e não for humilde, você não entra no reino. Não é que você vai ter um galardãozinho menor, não. Ele está falando que não tem reino. É duro, cara. Então, assim, agora logo em seguida,
ele diz que o maior é como a criança, que é dependente do pai em tudo, depende de tudo para o pai. Até para comer, o papai e a mamãe dá comidinha na boca, não é? Não é assim com a criança? É inofensivo, é santo, que não está exposto ao pecado, não tem no coração dele, porque é puro, é inocente. Sabe? Essa criança, é essa criança que é o nosso alvo, sabe? Humilde como ela. E aí a responsabilidade da honra não é das nossas ações. A responsabilidade da honra, sabe de quem é? Do Pai. Ele honra. Então, toda a responsabilidade é colocada sobre o Pai. Não é mais com você. Lá em Marcos, no texto de Marcos 9,35, sobre essa passagem, ele diz lá: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Estou falando para a gente servir. E o Filho de Deus, ele mesmo declara que ele veio não para ser servido, mas para servir. E até a morte, e morte de cruz. E ele completa: e quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. O maior e o menor, o maior é o menor. Então, ok? Quem é o maior? É o menor. Ok? Ora, é o mais inocente. É aquele que é inofensivo. Ok? Esse é o maior. Aos olhos do chefe? Não. Aos olhos do diretor? Não. Aos olhos de quem? De quem interessa. Aos olhos do Pai. Ora, isso é totalmente antagônico com o ensino desse mundo. Não há nenhuma semelhança ou mesmo nenhum ponto de contato. São diametralmente opostos entre si. Completamente diferentes de tudo que se ensina nesse mundo. Sobre liderança. Sobre conquista de posições. Sobre posições de honra. Jesus nos diz para a gente se esvaziar de nós mesmos, sem medo, mas tendo a visão do reino dos céus. Assim, não é a visão de vencer nesse mundo como homem desse mundo, como as armas do império das trevas, ou com o ensino do império das trevas. O objetivo não é disputar e alcançar posições nesse mundo, usando as armas desse mundo, as artimanhas desse mundo, os meandros, articulações desse mundo. O nosso objetivo é sermos diferentes desse mundo, como era o Mestre, como era Jesus. Ora, então a gente está falando de um crescimento, né? A gente está falando de um crescimento espiritual, né? A gente está falando de algo, né, superior a isso tudo, né? A gente já está no 23, deixa eu andar um pouco mais rápido. Então, assim, a gente tem um desejo de dominar, né? O ser humano tem esse desejo de domínio, de mandar, de ser obedecido, de falar, de ser honrado, de estar na posição de destaque. A gente tem esse sonho, esse desejo. Às vezes até a timidez impede, mas a gente gostaria muito de ser. E muitos, por situações internas, não se lançam nisso. Outros se lançam nessa situação, né? Buscando isso, né?
Então Jesus traz o ensino de contra-ordem, onde a maneira no reino de Deus, no reino dos céus, é diferente. Então, onde há homem tem competição, né? Onde tem gente tem competição. E a gente exalta e põe em evidência as nossas habilidades para que elas sejam notadas, né? Somos assim, né? Ok? Mas o importante é a gente entender aqui que quando a gente segue o caminho de Jesus, o que ele está dizendo, ele diz assim: mas aquele que recebe, né? Quem recebe um desses pequeninos, ou seja, um desses discípulos que crê em mim, a mim me recebe. Então a bênção, a autoridade e o poder estão sobre os discípulos de Jesus que seguem os ensinos dele, que seguem ele, que se parecem com ele e que moldam sua vida a ser como ele, como criança. E mais, e quem recebe o discípulo de Jesus como discípulo, reconhecendo ele sendo discípulo, porque vê Jesus nele, recebe Jesus. É abençoado. Percebe? Então a bênção está sobre nós, se nós andarmos como essa criança que ele nos mostrou. Então a presença do Pai e do Filho está nos discípulos. Aonde vai o discípulo reconhecido como discípulo, está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a presença dele, que um dia esteve dentro da arca, porque um dia se adorava a presença dele ali, que uma vez por ano se entravam, né, dentro da tenda. Hoje essa presença está dentro do discípulo. Está dentro de nós, irmão. E aonde a gente vai e manifesta essa criança, manifesta essa glória, esse amor que está dentro de nós, essa presença se manifesta poderosamente no trabalho, em casa, na família, na vizinhança, nos amigos, na igreja. É a manifestação da presença de Deus em você e em mim, em nós. Percebe? Mas por outro lado, né, assim, isso, só para terminar sobre a presença, isso é a maior honra de ter dentro de nós a habitação do Pai e do Filho, de que eles se manifestam a nós e escolhem morar em nós, habitar dentro de nós, onde quer que a gente vá. Percebe isso? Dessa criança, que é o nosso modelo que a gente está falando hoje. Por outro lado, aquele que se volta contra esse discípulo, contra essa criança, contra esse discípulo, para derrubar a vida dele, para impedir, para botar tropeço, para fazê-lo cair, para menosprezar, para quem age com maldade contra ele, Jesus diz assim, olha, melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse nas profundezas do mar. Ou seja, está dizendo que isso é melhor do que o juízo que ele vai obter. Percebe?
Porque quem faz tropeçar, e nem diz cair, hein? Ele fala tropeçar. Quem faz tropeçar, quem coloca barreiras, tropeços. Ou seja, está falando de coisas malignas, para derrubar, para colocar em pecado, para expor, para tirar da condição de criança, de servo, para ser colocado no pecado, para agir contra, sabe? Para quem trama isso, é melhor se lançar no mar com uma pedra no pescoço. Então Jesus está falando assim, meu amigo, toda honra você terá, sendo como essa criança. Porque quem recebe você vai estar recebendo a mim. A quem você abençoar vai estar sendo abençoado por mim. Porque quem te honrar e te ver manifestar esse teu amor, essa tua inofensividade, essa tua pureza, essa tua santidade, vai ser abençoado. Porque eu vou honrar. Porque recebe a mim e recebe o meu Pai. Recebe o Pai e o Filho. É demais isso. Isso é promessa demais. Percebe? Isso é muita promessa. É muita, irmão. É além do que a gente pode imaginar. É muito além. Sabe? É uma maior honra. Agora, e ele diz, agora ele fala pra gente. Ele fala, olha, se a tua mão e o teu pé, se for, porque uma coisa é colocar a cilada, outra coisa é cair na cilada. Duas coisas diferentes. Botar a cilada é problema do cara lá, independente se você cair ou não. A maldade de colocar a cilada já tem o juízo dela. Amém? Agora, a gente pode cair ou não cair. O cair na cilada tem a ver com a nossa carne. Tem a ver com os nossos desejos. Tem a ver com os nossos planos. Tem a ver com o que a gente quer. Amém? Agora, isso é o cair na cilada. Agora, a gente pode não cair. Perceber e falar, não. Olha o dedinho. Isso aí é cilada. Não é bênção. Isso é engano. Por isso, a gente tem que ter discernimento. Para não cair nas astutas ciladas do diabo. Amém? Agora, a responsabilidade por cair é nossa. Se a sua mão te faz tropeçar, se o teu pé, te fazem tropeçar, corta, joga fora. É melhor entrar mutilado ou aleijado do que tendo a mão e o pé e ser lançado no fogo do inferno. E se teu olho te faz tropeçar, arranca e joga fora. É melhor entrar com um olho só, caolho, do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Jesus não está falando de mutilação, pelo amor de Deus, cara. Assim, olhar para isso e achar que Jesus está falando de mutilação é não conhecer o Mestre. Cara, Jesus não está falando de você se mutilar. Ele está falando da responsabilidade que é sua e minha quanto a cair na cilada. Porque há coisas em nós, as nossas fraquezas, é que nos levam a cair nas ciladas. São fraquezas nossas. Mas a responsabilidade de ceder aquela fraqueza é nossa. Se tem uma fraqueza em mim, se tem uma fraqueza em você e te faz cair na cilada, a responsabilidade a cortar essa carnalidade, esse desejo, essa vontade, essa visão de mundo,
essa ideologia, seja lá o que for. Mas se essa coisa é que é o teu ponto fraco e que é nisso que o diabo atua, não adianta orar para Deus tirar e falar assim: ah, Deus não tirou ainda, então eu já pedi para ele tirar. Não é isso, cara. Não é isso. A cilada, por causa de uma fraqueza nossa, a responsabilidade é nossa de cortar. Jesus não manda orar, ora ao Pai para ele arrancar o teu olho, ora ao Pai para ele cortar o teu braço. É isso que ele está falando? Não é. Ele está falando: olha, se o teu pé, a tua mão te fizerem tropeçar, corte e joga fora. Se tem algo em você que é uma fraqueza tua e que te leva ao pecado, te conduz ao pecado, empreenda uma guerra contra ela e corta ela da tua vida, aniquila ela da tua vida. Não faz parte de você, cara. A responsabilidade é tua. Você pode orar a Deus para Ele te fortalecer, te ajudar. Fortalece, Pai, eu quero resistir. Eu não quero cair nessa cilada. Eu quero estar contigo. Não quero ceder. E Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Então a responsabilidade é minha e sua, meu amigo. Sabe? Então, e é uma atitude radical. Tem uma atitude radical aqui, com certeza. O que ele está falando, cara, porque não tem nada conosco o pecado. Não pode ter. Não pode ter. É tirar, é abandonar, é ser como criança. Puro, santo. É disso que Deus está falando. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que te faz tropeçar? E essa mesma pergunta eu faço para mim. André, o que te faz tropeçar? Eu quero que você medite nisso. Eu quero que você medite nisso. Você não precisa me responder. Você vai falar com o Pai, em oração, sozinho. Eu vou falar: Pai, eu preciso de ajuda para cortar isso da minha vida. Eu preciso de ajuda para ser transformada nessa área. O que é que te faz tropeçar? Qual o pecado que te seduz? Chegou a hora de se separar disso. Chegou a hora de cortar isso da tua vida. Né? Amém? Então, amado, o maior no reino dos céus é aquele que busca em Deus ser o menor. É aquele que luta, se esforça e se humilha para ser o menor, para ser o humilde. Aquele que olha o próximo como superior a si mesmo. Aquele que olha o próximo como superior a si mesmo. Amém? É isso, meu amado. Eu quero deixar essa palavra para você. Queria deixar esse ensino com você, né, do que Jesus está falando hoje com a gente. Jesus está ensinando algo importante hoje. Leia essa passagem novamente. E agora deixa ele meditar, deixa ele falar e você meditar nessa palavra. Quem é o maior?
e como ser transformado em ser o menor. E essa transformação, o transformar no maior no reino dos céus. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Primeiro, para que essa meditação, esse momento de você, de intimidade com o Pai, de você buscar isso. Amém? E para você, amado, que chegou aqui nessa live, vem indicado por alguém, você está vendo a gravação, né? E que essa palavra chegou ao teu coração, e existem coisas no teu coração que te levam a um vício, te levam a uma situação de transgressão, às vezes te leva a uma situação em que ofende a família, ofende a tua casa, às vezes prejudica o teu casamento, às vezes o teu trabalho, às vezes pode ser uma geniosidade, pode ser várias coisas, são características pessoais, pode ser qualquer coisa, mas queria que você meditasse nisso e que permitisse que essa palavra, que é viva, plantada no teu coração, faça a obra dela e só retorne à boca do Pai depois de ter cumprido o propósito na tua vida. Amém? Porque essa palavra saiu do trono dele para a tua casa, para a tua vida. Eu queria orar com você. Pai amado, no poder do nome de Jesus, eu quero abençoar esse irmão, essa irmã. Senhor, que o Senhor venha tocar ali na vida dele, tocar na vida dela, que ela possa se esvaziar, permitir, Senhor, que a tua humildade, a tua característica, Senhor, encha ela, Pai, que ela seja cheia do teu Espírito Santo, da tua humildade, Senhor, da tua maneira de enxergar as coisas, da tua mansidão, da sua paciência. Ah, Deus poderoso, que ela possa olhar para si e ver aonde ela cai, ver aonde ela tem caído. Senhor, que ela possa em Ti, meditando em Ti, Senhor, falando contigo, Senhor, ouvindo a Tua voz e de como ela muda, como ela pode ser transformada. Senhor, que o Senhor tem algo maravilhoso, diferente, que esse ensino, meu Pai, mostre para ela que não são as armas do mundo que vão levar ela a algum lugar. Só vão levar ela mais fundo nesse mundo. Mas que a tua maneira de fazer as coisas, que ela confie nas tuas maneiras de fazer as coisas. E que isso seja bênção. Meu Pai, encha ela da tua certeza, da fé do coração desse irmão, dessa irmã. E que ela tenha certeza que seguindo pelo teu caminho, Pai, ela vai obter, Senhor, a tua honra, da tua presença, da manifestação do teu poder na vida dela, Pai. E eu quero abençoar, Senhor, essa irmã, esse irmão, esse que está chegando agora, Pai, e que seja abençoado por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, que o Senhor seja poderoso na tua vida. Amém? Um abraço forte, um abraço grande, um beijo, ó, te abraçar, te dar um abraço bem apertado e um beijo bem carinhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Oi, Lídia. Oi, Yuri. Deus te abençoe. Bênção, bênção.
Glória a Deus, Maria Antonieta. Jesus te abençoe. Bom ter você aqui conosco, né? Oh, Deus poderoso. Pai, eu quero orar agora, Senhor, pela energia lá na casa dos pastores, Senhor, que o Senhor possa restabelecer essa energia, Pai. Que haja lá a pessoa que vai lá consertar, que está consertando, que resolva todos os problemas, Senhor, naquela parte da casa que está ali sem energia, e que o Senhor, meu Pai, abençoe ele, Pai, nesse trabalho, e que seja bênção, restabeleça todas as coisas, Pai. Nós liberamos agora uma palavra de bênção ali naquela casa, em nome de Jesus. Repreendemos agora toda ação maligna, toda ação de Satanás, é repreendida agora naquela luz ali, de forma a interferir na casa dele, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. E abençoado, meus amigos, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Deixa aqui deixa aqui eu encerrar essa live, amém? Glória a Deus. Concluir.